Você já se sentiu perdido em meio à escuridão, como se a esperança tivesse se apagado? A vida, às vezes, nos lança desafios implacáveis, deixando-nos questionando a nossa fé e o futuro. Mas, mesmo no mais profundo abismo, uma luz pode brilhar guiando-nos para a esperança. Este momento exige mais do que nunca a força da fé e a certeza da esperança. Desvendaremos os segredos de manter a chama acesa em meio às tempestades, encontrando a luz em meio à escuridão. Imagine a possibilidade de encontrar respostas concretas para os seus questionamentos, estratégias práticas para enfrentar os desafios e a certeza de que sim, ainda há luz no horizonte. Neste mergulho profundo na palavra de Deus, exploraremos exemplos bíblicos de indivíduos que, em momentos de extrema adversidade, encontraram forças renovadas em sua fé. Descobriremos princípios fundamentais que irão nutrir sua esperança, alimentando sua alma e fortalecendo seu espírito. Você aprenderá a discernir a voz de Deus em meio ao barulho da tempestade e a identificar as ferramentas que o ajudarão a navegar pelos momentos mais desafiadores. Além disso, iremos além da teoria. Iremos descobrir como aplicar esses princípios à sua vida cotidiana, transformando a fé e a esperança em ações concretas e práticas. Aprenda a cultivar a perseverança, a encontrar conforto na oração e a fortalecer sua relação com Deus, mesmo nos momentos mais escuros. Imagine-se mais confiante, mais forte e mais conectado com a presença divina. Encontre a luz que te espera. Desvende os segredos de manter a fé e a esperança em meio à escuridão. Este é o momento de descobrir que sim, ainda há luz e que você pode encontrá-la em meio à sua jornada. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde a fé e a esperança serão seus guias mais confiáveis. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios que nos deixam mergulhados em uma profunda escuridão. Perdas, decepções, doenças, dificuldades financeiras são apenas alguns dos obstáculos que podem nos assolar, abalando nossa fé e nossa esperança. Neste contexto de desafios constantes, a busca por significado e propósito se torna ainda mais crucial. A fé e a esperança, pilares fundamentais da fé cristã, são essenciais para navegar por essas águas turbulentas. Elas não são meros sentimentos, mas sim convicções profundas que nos conectam à fonte de todo o amor e consolo, Deus. Em meio às tempestades da vida, a fé nos sustenta como um porto seguro, enquanto a esperança nos guia em direção à luz do amanhã. Compreender a importância da fé e da esperança em um mundo marcado pela incerteza é fundamental para a nossa jornada espiritual. No contexto devocional evangélico, esses conceitos não são apenas palavras, mas sim princípios práticos que nos ajudam a lidar com as adversidades e a encontrar forças renovadas em Deus. A fé, alicerçada na palavra de Deus, nos dá a certeza de que Ele está conosco, mesmo quando tudo parece desabar. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que, em meio a momentos de profunda escuridão, mantiveram a fé e a esperança inabaláveis. A história de Jó, por exemplo, nos mostra a resiliência da fé em face de sofrimentos inimagináveis. Através desses exemplos, aprendemos que a fé não é uma garantia de ausência de problemas, mas sim a certeza de que Deus está no controle e que Ele nos conduzirá. Compreender a base teológica desses conceitos é essencial para nutrir nossa fé e esperança. A fé cristã nos ensina que Deus é amor misericordioso e fiel. Essa verdade ancorada na palavra de Deus nos fortalece e nos dá a convicção de que, mesmo na escuridão, ainda há luz. É através dessa compreensão que podemos encontrar
forças para enfrentar os desafios e nutrir a nossa esperança em um futuro promissor. Descubra como a fé e a esperança podem iluminar seus caminhos em meio à escuridão. Inscreva-se em nosso canal e participe das discussões. Compartilhe suas experiências e insights. Seu feedback é valioso e crucial para continuarmos juntos nessa jornada de aprendizado. Juntos, podemos construir uma comunidade mais forte e encorajadora. Compreender a fé e a esperança em meio à escuridão exige um mergulho profundo na palavra de Deus e na prática da nossa fé. O objetivo é cultivar uma relação mais profunda com o divino, fortalecendo nossa capacidade de perseverar e encontrar consolo em momentos desafiadores. Imagine-se em uma situação difícil, com problemas financeiros e um futuro incerto. Como podemos manter a esperança? Um passo crucial é a oração constante, buscando a orientação divina e a força para superar as dificuldades. Lembre-se das promessas de Deus e medite nelas, alimentando sua fé. Outra estratégia fundamental é buscar a companhia de irmãos e irmãs em Cristo. Compartilhar as lutas e celebrar as vitórias com uma comunidade de apoio fortalece a fé e a esperança. Participe de grupos de oração, encontros de estudo bíblico ou busque mentores espirituais. Um erro comum é tentar controlar tudo. Em momentos de escuridão, podemos nos sentir impotentes e desesperançados. Reconheça seus limites e confie em Deus para conduzi-lo. Permita que Ele cuide dos aspectos que estão fora do seu alcance. Para aplicar esses princípios, comece com pequenos passos. Reserve um tempo diário para a leitura da Bíblia e a oração. Identifique as áreas em que sua fé está sendo testada e procure ajuda em sua comunidade de fé. Envolva-se em atividades que o conectam com a palavra de Deus e com outros crentes. Lembre-se, a fé e a esperança são um processo contínuo. Não espere perfeição. A jornada de crescimento espiritual envolve aprendizado, erros e correções. Esteja aberto ao crescimento e à transformação que Deus tem para você. A vida, muitas vezes, nos confronta com momentos de profunda escuridão, onde a fé parece vacilar e a esperança se esvai. Imagine um jovem casal, cheio de sonhos e planos, enfrentando uma crise financeira inesperada. A perda do emprego, a impossibilidade de pagar as contas e a perspectiva de um futuro incerto os mergulham em uma profunda angústia. Esse é um ponto crucial, um momento de virada, onde a necessidade de manter a fé e a esperança se torna imperativa. A dúvida se instala como uma névoa opaca, obscurecendo a luz divina. A tentação de desistir, de sucumbir ao desespero, é palpável. Nesses momentos, é fácil se perder em um mar de incertezas, questionando o propósito de Deus em meio à adversidade. A angústia e o medo se tornam companheiros constantes, roubando o ânimo e a paz interior. O problema reside na capacidade de manter a fé e a esperança inabaláveis diante das tempestades da vida. É nesse ponto crucial que a compreensão da importância da fé e da esperança se torna vital. A fé, alicerçada na palavra de Deus, nos dá a certeza de que Ele está conosco, mesmo quando tudo parece desabar. A esperança, por sua vez, nos impulsiona a perseverar, a confiar no plano divino, mesmo diante da escuridão. A solução não reside em ignorar as dificuldades, mas em enfrentá-las com a força da fé e a luz da esperança. Precisamos cultivar a capacidade de encontrar consolo na palavra de Deus, na oração e na companhia de irmãos e irmãs em Cristo. A busca por um propósito maior, a compreensão de que Deus tem um plano para cada vida, mesmo em meio ao caos, é essencial. Neste momento de virada, o casal precisa entender que a escuridão não é eterna.
A fé e a esperança são as ferramentas necessárias para atravessar essa tempestade. Precisamos buscar a força divina, a orientação da palavra de Deus e a união com a comunidade cristã. Somente assim, eles poderão encontrar a luz no meio da escuridão e seguir em frente, confiantes no amor e na fidelidade de Deus. Para entender a fé e a esperança em meio à escuridão, precisamos primeiro compreender o significado de cada conceito. A fé, no contexto devocional evangélico, não é cegueira, mas confiança inabalável em Deus, mesmo quando não vemos o caminho. É a certeza do que esperamos, a convicção das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Imagine um marinheiro em alto mar com uma tempestade iminente. Sua fé é a bússola que o guia, mesmo quando a tempestade esconde o horizonte. Um passo fundamental é a compreensão da dependência de Deus. A fé não é uma força isolada, mas um relacionamento profundo com o Criador. É reconhecer que somos limitados, enquanto Ele é ilimitado. Precisamos nos entregar a Ele, confiar em seus planos, mesmo quando não entendemos. Assim como uma criança confia nos braços de seu pai, precisamos confiar nos braços de Deus. A esperança, por sua vez, é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. É a certeza de que, apesar das dificuldades, um futuro melhor nos aguarda. É a expectativa de um novo amanhecer após a noite escura. A esperança não é a negação da realidade, mas a confiança de que Deus está trabalhando por trás dos cenários, conduzindo-nos para a vitória. Imagine uma planta que, apesar de passar por um inverno rigoroso, floresce com mais vigor na primavera. Sua esperança reside na promessa da estação mais florida. Um exemplo bíblico poderoso é a história de Abraão. Ele, apesar de ter sido chamado a deixar sua terra e seus parentes, confiou em Deus com fé e esperança. Essa confiança em um futuro promissor, mesmo sem vislumbrar os detalhes, demonstra a importância da esperança. Para cultivar a fé e a esperança, precisamos nutri-las diariamente. A leitura da Bíblia, a oração e a meditação são essenciais. Cada passagem bíblica nos ensina lições preciosas sobre a confiança em Deus. Através da oração, nos conectamos com o divino, recebendo força e orientação. A meditação nos permite refletir sobre a palavra de Deus, internalizando seus ensinamentos e fortalecendo nossa fé. Finalmente, a prática da gratidão é crucial. Mesmo em meio às dificuldades, devemos reconhecer as bênçãos em nossas vidas. A gratidão nutre a esperança e nos ajuda a manter o foco no amor e na bondade de Deus. Reconhecer os pequenos milagres em nossas vidas fortalece nossa fé e nos permite ver a luz, mesmo em meio à escuridão. Aplicando a fé e a esperança em situações cotidianas requer discernimento e prática. Imagine um jovem que está enfrentando dificuldades no trabalho. Como ele pode manter a esperança e a fé em meio à frustração e à incerteza? Ele pode começar identificando as áreas em que precisa confiar mais em Deus. Um passo prático é criar um tempo específico para a oração e a leitura da Bíblia. Reserve 15 minutos todos os dias para conectar-se com o divino, buscando orientação e força. Anote os seus medos e ansiedades em um diário, permitindo que Deus os leve em oração. Outra estratégia é procurar apoio na comunidade de fé. Compartilhar as lutas com outros cristãos pode trazer consolo e encorajamento. Participar de grupos de oração, encontros de estudo bíblico ou buscar um mentor espiritual pode fornecer a perspectiva e o suporte necessários. Um desafio comum é a dúvida. Ela pode se manifestar como um questionamento sobre a vontade de Deus ou a capacidade de perseverar. Quando a dúvida surgir, recorra à palavra de Deus, buscando versículos que trazem conforto e encorajamento. Lembre-se que Deus é fiel e que Ele tem um plano para cada vida.
Outro obstáculo é a falta de paciência. A espera por respostas ou soluções pode ser frustrante. Cultivar a paciência requer prática e reconhecimento da sabedoria divina. Lembre-se que o tempo de Deus é perfeito e que Ele age em seu próprio tempo. Imagine um jardim. A beleza de uma flor só se revela após um processo paciente de crescimento. Finalmente, a perseverança é fundamental. A jornada de fé e esperança não é linear. Haverá momentos de escuridão, mas também momentos de luz. O segredo está em manter-se firme na fé, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis. A cada passo em frente, a fé se fortalece e a esperança se renova. É como uma árvore que, apesar das tempestades, mantém suas raízes firmes e cresce mais forte. Para levar a fé e a esperança a um nível mais profundo, precisamos entender a importância da oração intercessória. Imagine um líder comunitário que está enfrentando um período de grande adversidade, com a comunidade em crise. A oração intercessória, além de ser uma forma de buscar a força divina, é uma ferramenta poderosa para fortalecer a esperança coletiva. Um passo avançado é o desenvolvimento da resiliência espiritual. É a capacidade de se levantar após as quedas, aprendendo com as experiências e fortalecendo a fé. A resiliência não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de superá-las com a ajuda de Deus. A história de Jó, que enfrentou perdas inimagináveis, mas manteve sua fé inabalável, é um exemplo inspirador de resiliência. Outro aspecto fundamental é a prática da meditação na Palavra de Deus. Não se trata apenas de ler, mas de mergulhar nos ensinamentos, buscando a sabedoria e o entendimento divinos. Essa prática nos permite discernir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, encontrando clareza e orientação em momentos de incerteza. Imagine um jovem que está enfrentando uma crise existencial. A meditação na Palavra de Deus pode ajudá-lo a encontrar significado e propósito em meio à confusão. Ao estudar as Escrituras, ele pode encontrar consolo e direção, descobrindo que Deus está presente mesmo nas trevas. Um exemplo inspirador é a história de Davi, que enfrentou gigantes e adversidades com fé e esperança. Ele encontrou força na Palavra de Deus, na oração e na comunhão com outros crentes. Sua jornada demonstra a importância da perseverança, da busca por sabedoria divina e do fortalecimento da fé. Finalmente, o perdão é uma ferramenta poderosa para a libertação. Perdoar a si mesmo e aos outros é um ato de fé e esperança. Perdoar não significa esquecer, mas sim libertar-se do peso do ressentimento e do rancor. Essa libertação permite que a luz de Deus ilumine o caminho, fortalecendo a fé e a esperança. Com o perdão, a escuridão cede lugar à luz. Estudos demonstram que indivíduos com fortes crenças religiosas e práticas espirituais tendem a apresentar maior resiliência em situações de crise. Um estudo publicado na revista Journal of Religion and Health, por exemplo, analisou a relação entre a fé e o enfrentamento do estresse, mostrando uma correlação positiva entre a prática religiosa e a capacidade de lidar com adversidades. Importância da fé e da esperança em meio à escuridão transcende o âmbito pessoal. Ela tem implicações significativas na sociedade. Comunidades que cultivam a fé e a esperança demonstram maior coesão social e capacidade de superar crises coletivas. Um exemplo disso é a resiliência de comunidades cristãs em situações de desastres naturais ou crises econômicas. A fé compartilhada e a esperança mútua funcionam como um escudo protetor, unindo as pessoas em busca de soluções e apoio. Pesquisas sobre psicologia positiva mostram que a gratidão é um fator crucial para o bem-estar emocional. Cultivar a gratidão
mesmo em meio à escuridão, é uma forma de fortalecer a esperança e encontrar consolo em Deus. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, por exemplo, demonstrou que pessoas que expressam gratidão regularmente relatam níveis mais elevados de felicidade e bem-estar. Além disso, a fé e a esperança impactam diretamente a saúde mental. A crença em um propósito maior, a confiança em um plano divino e a esperança em um futuro melhor podem reduzir os níveis de ansiedade e depressão. Um estudo publicado no American Journal of Psychiatry analisou a relação entre a religiosidade e a saúde mental, concluindo que indivíduos religiosos tendem a apresentar menor prevalência de transtornos mentais. Imagine uma pequena cidade afetada por um desastre natural. A fé e a esperança compartilhadas pela comunidade cristã podem ser a força motriz para a reconstrução e o apoio mútuo. A união em torno da fé e da esperança cria uma rede de solidariedade essencial para superar as dificuldades. Em resumo, a fé e a esperança não são apenas conceitos religiosos, mas ferramentas práticas para lidar com as adversidades da vida. Elas impactam positivamente a saúde mental individual e coletiva, contribuindo para a resiliência e a coesão social. A evidência científica e os exemplos da vida real reforçam a importância de cultivar a fé e a esperança em meio à escuridão. Agora, vamos abordar algumas dúvidas comuns sobre como aplicar a fé e a esperança em meio à escuridão. Muitas pessoas se perguntam: e se eu não sentir esperança? Como posso manter a fé quando tudo parece desabar? Um ponto crucial é entender que a fé não é um sentimento constante, mas uma escolha. É como um músculo que precisa ser exercitado. Às vezes, sentiremos fraqueza, mas podemos optar por confiar em Deus, mesmo sem sentir a emoção da esperança. É como um atleta que, mesmo sem sentir energia, continua a treinar. Outro ponto importante é a importância da paciência. Muitas vezes esperamos resultados imediatos, mas a jornada espiritual é um processo. Lembre-se de que Deus age em seu tempo e que o caminho pode ser tortuoso, mas o destino é certo. Imagine plantar uma semente. Leva tempo para ela crescer e florescer. Pergunta frequente é: e se eu me sentir sozinho nessa jornada? Nesse caso, a importância da comunidade cristã se torna evidente. Encontre pessoas que compartilham a mesma fé, que o ajudem a crescer e a se fortalecer. Você não está sozinho nessa caminhada. A comunidade é um pilar fundamental para manter a esperança e a fé acesas. Outra questão é sobre o medo. O medo é uma emoção natural, mas não precisa nos controlar. Reconheça o medo, mas não deixe que ele o domine. Lembre-se das promessas de Deus e busque refúgio em sua palavra. Cerca de 70% das pessoas que enfrentam momentos difíceis relatam que a fé em Deus foi fundamental para superar os desafios. Em resumo, a fé e a esperança são escolhas diárias. Existem momentos em que você se sentirá fraco, mas é nesse momento que você precisa escolher confiar em Deus. É uma jornada, não uma linha reta, e em meio à escuridão, lembre-se, ainda há luz. A luz de Deus está sempre presente, esperando para iluminar seu caminho. Reunindo os pontos principais, vimos que a fé e a esperança são pilares fundamentais para navegar pela escuridão da vida. Não se trata apenas de sentimentos, mas de escolhas diárias, baseadas na confiança em Deus e na certeza de um futuro promissor. Aprender a cultivar a fé e a esperança é um processo contínuo que requer prática e dedicação. Compreendemos que a fé é a confiança inabalável em Deus, mesmo sem vislumbrar o caminho. Ela se fortalece com a leitura da Bíblia, a oração e a meditação.
A esperança, por sua vez, é a certeza de que, apesar das dificuldades, há um futuro melhor, um novo amanhecer. Ela se nutre da gratidão, da perseverança e da busca por apoio na comunidade cristã. Vimos também a importância da resiliência espiritual, a capacidade de se levantar após as quedas, aprendendo com as experiências e fortalecendo a fé. Perseverar em meio às adversidades é fundamental para nutrir a esperança e manter a fé acesa. A oração intercessória, a busca por sabedoria divina e o perdão são ferramentas essenciais para essa jornada. Agora, como podemos aplicar esses insights em nossas vidas? Primeiro, reserve um tempo diário para a leitura da Bíblia e a oração. Segundo, procure uma comunidade de fé que o apoie e o encoraje. Terceiro, pratique a gratidão mesmo em meio às dificuldades. Quarto, cultive a paciência, reconhecendo que Deus age em seu tempo. Quinto, lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Compartilhe esse aprendizado com amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdo inspirador e continue a nutrir sua fé e esperança. Juntos, podemos construir uma comunidade mais forte e encorajadora, onde a luz de Deus ilumine o caminho de todos. A jornada para a fé e a esperança é contínua e juntos podemos crescer e nos fortalecer. Refletindo sobre a jornada de fé e esperança em meio à escuridão, percebemos que a luz de Deus está sempre presente, mesmo quando tudo parece desabar. A fé não é uma garantia de ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, guiando nossos passos em direção à vitória. A esperança, por sua vez, é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade, a promessa de um amanhã melhor. Lembre-se de que a jornada espiritual é um processo contínuo, repleto de desafios e aprendizados. Não espere perfeição, mas sim crescimento. Cada passo em direção à fé e à esperança é uma vitória, por menor que pareça. Assim como uma semente que precisa de tempo para germinar e florescer, nossa fé e esperança também precisam de tempo e cuidado. A escuridão pode ser opressora, mas a luz de Deus é mais forte. Ela pode estar escondida, mas sempre está presente, esperando para iluminar o caminho. Nesse momento, a importância da oração, da leitura da Bíblia e da busca por uma comunidade de fé se torna evidente. Esses pilares são essenciais para nutrir a fé e a esperança, mesmo em meio às dificuldades. Imagine-se como uma árvore que, mesmo em meio a uma tempestade, mantém suas raízes firmes. Suas raízes são a sua fé, e a sua capacidade de resistir às adversidades é a sua esperança. A cada desafio superado, a árvore cresce mais forte, mais resistente. Assim é a nossa jornada de fé e esperança. Portanto, continue a nutrir sua fé e sua esperança. Busque a companhia de outros crentes, mergulhe na palavra de Deus e não se esqueça de orar. Lembre-se, ainda há luz, e Deus está com você em cada passo dessa jornada. Continue explorando temas relacionados à fé e à esperança, pois a jornada de crescimento espiritual é infinita e repleta de descobertas. Deus os abençoe.